Bom dia, irmãos. Aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, artista plástico. Estou hoje aqui com o quadro, o projeto do quadro, né, o Homem Integral, que vai ser feito alguns ajustes, né, para poder a gente começar a pintar na próxima semana. Mas não é sobre o Homem Integral, né, sobre a egrégora harmônica que vamos falar hoje. Vamos falar sobre um trecho da Bíblia que fala assim, Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu. Isaías 9, viu? Isaías foi antes de Jesus, minha gente. Só para lembrar, viu? Aqueles que leem a Bíblia e não interpretam. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Bom, esse Príncipe da paz, isso é verdade, né? Mas o restante, Conselheiro também é verdade, a filosofia dele é maravilhosa, mas Deus forte, Pai da eternidade, isso já é alterações da Igreja Católica, né? A gente sabe como é que funciona. Então veja só, da igreja e dos irmãos protestantes que precisavam manter seus negócios religiosos. Mas vamos falar um pouco, começaremos a falar um pouco sobre o Cristo, o Jesus político, né? Falaremos sobre um livro chamado A Vida de Cristo, ditada por ele mesmo, e falarei sobre as segundas-feiras. Às quartas estamos com o estudo de Lúcifer, né? Então, aqueles que quiserem nos acompanhar, vamos fazer uma pesquisa, não só por comunicações mediúnicas, mas também sobre a história, né? O Jesus político. No livro A Vida de Jesus Cristo, ditada por ele mesmo, Jesus Cristo fala que se meteu em políticas partidárias. Mas por que Jesus se meteu em políticas partidárias? Porque ao contrário do que fala por metades aqui a Bíblia, Jesus nasceu, foi preparado a vida toda por José de Arimateia para ser o rei dos judeus. Ele foi rei de judeus, certo? E para ser rei, ele foi prometido a Maria Madalena, que era também uma rainha, e tinha os dois uma missão de governarem o povo judeu. Mas por que o povo judeu pediu a morte do seu rei? Porque o povo judeu foi a Roma, que naquela época Jerusalém, todo o povo judeu fazia parte dos territórios romanos, né? Por que eles foram pedir a morte do seu rei? Porque, veja, há milhões de anos, muitos milhões de anos, os judeus criaram um sistema de escravidão por meio de dívidas. Esse sistema vem fazendo com que alguns dos judeus se tornem os homens mais ricos do planeta, até na atualidade. Então naquela época não era diferente, os juros simples, que um vira 100, 100 vira 1 milhão, e vai vindo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, vai indo, juros sobre juros sobre juros. E hoje a humanidade toda é escrava da dívida. Você é escravo do seu cartão de crédito, é escravo. E naquela época não existia cartão de crédito, né? Mas o sistema de dívida já existia. E Jesus, o rei dos judeus, humanitário, quis acabar com esse sistema de escravidão. E aí foi perseguido e condenado à morte.
Bom, os próprios judeus foram. Se você ler aqui com atenção, você vai ver que Pilatos a toda hora, e por que que vocês pedem a morte do vosso rei? Por que que vocês, de outro judeu, por que que você... Então, é necessário prestar atenção na Bíblia, ler com atenção. Ela é fragmentada, a história é fragmentada, mas algumas coisas são verdade. A parte filosófica do grão-mestre Jesus, ela é esplêndida. Se você for apenas analisar alguns irmãos aqui da Nova Ordem de Cristo, não acreditam na existência de Jesus, né? Porque realmente assemelha-se a Mitra, assemelha-se a Osíris, assemelha-se a muitas outras histórias antigas, né? Foi um compêndio, né, que foi criado. Mitra, o filho da Virgem, Osíris, que tinha poderes curativos e mágicos, o que casava com a Osíris, com Ísis, e aí, bom, os 10 mandamentos, né? Mas aí Jesus Cristo pediu amor, pregou o amor. Então, vamos aí, a filosofia de Jesus era extremamente inovadora para os próximos 1 milhão de anos ainda. Então, minha gente, vamos... Então, essa parte precisa-se ser analisada. A parte humanitária, filantrópica, o humano, o amor ao próximo que foi divulgado pelo grão-mestre Jesus. Precisa-se ser... Agora, os milagres, felizmente, né? A gente tem que botar nosso raciocínio, nossa mente para funcionar. Bom, gente, vamos falar agora sobre outra coisa. Então, esse Jesus que incomodou o seu povo, a elite do povo judeu, foi condenado à morte. Esse Jesus que pregava uma redefinição dos bens, onde todos pudessem conviver, ter o necessário para viver, e que os bens fossem divididos e para ser feito, para se criar uma sociedade igualitária. Esse foi perseguido. Essa filosofia não dava para aquela época. Essa filosofia ainda não dá para os tempos atuais. Se fala muito em redefinição, dividir o patrimônio que está hoje em 1% da humanidade, com todos. Se 1% do patrimônio que está na mão de 26 pessoas, 2% acabaria com a fome no planeta. Mas o ego, né, não deixa que haja isso. Pessoas realmente preocupadas com os seres humanos são poucas na atualidade. Quando você realmente começa a se fazer um trabalho humanitário sério, incomoda, ainda hoje incomoda políticos, incomoda religiosos, incomoda muita gente. Então, se faz necessário que comecemos a viver o amor de Jesus, pregado pelo grão-mestre, e deixemos de lado pormenores. Se Jesus era branco, se Jesus era negro, tanto faz. Nota-se que também Jesus, naquela época do patriarcado, Jesus pregava uma política onde a mulher tinha direitos iguais, e isso incomodava aqueles judeus arcaicos, né? Que achavam que todo poder devia estar apenas na mão do homem. Jesus Cristo
começou a falar do sagrado feminino, onde a mulher tinha uma influência muito grande na sociedade. Algumas apóstolas dele que estavam sempre com ele eram mulheres, e isso incomodava muito a sociedade. Então, incomodava a sociedade a presença de uma Maria Madalena extremamente rica, bancando toda aquela ação daquele... se você analisar bem a nobreza do grão-mestre Jesus, quando saiu a peregrinar, a falar do amor ao próximo, cidade a cidade, e deixou todo o seu patrimônio para o templo de Salomão. Era do templo de Salomão, ficou para o templo de Salomão. Mas assim mesmo, depois, na segunda cruzada, os parentes de Jesus, os descendentes de Maria Madalena, foram e resgataram esses tesouros que estavam abaixo do templo de Salomão, nos túneis de Ezequiel. Bom, vamos falar um pouco, na próxima segunda, um pouco mais sobre essa parte política do grão-mestre Jesus. Vamos ler o livro A Vida de Jesus Cristo, ditada por ele mesmo. E no terceiro vídeo, vamos ver como foi construída essa política. Como esse ser humano que... veja, na história, antigamente, quando você iria banir uma pessoa, tentava apagar a história dela. Os egípcios tentaram apagar a história dos hebreus. Hoje, tanto é que só Estela de Meneptão fala sobre a existência dos hebreus no Egito. E existem os evangelhos de Jesus, existe o evangelho gnóstico, os evangelhos gnósticos que não foram introduzidos à Bíblia. É necessário estudar tudo. Respeito todas as opiniões, mas estudo para ter a minha própria opinião, o meu próprio senso. E uso a minha mente para análise do mundo quântico, do mundo energético, do mundo, a quinta dimensão que estamos entrando agora. Minha gente, estou indo agora para a minha caminhada. Para encerrar, deixo a todos vocês meus sinceros abraços, meus fraternos abraços. Um final de segunda-feira de muita paz a todos. Bom dia. Estamos fazendo uma campanha, pessoal, também, antes de encerrar, de doação de brinquedos, alimentos, aqueles que puderem fazer. Estamos vendendo uma rifa de um quadro meu, aqueles que quiserem comprar, estarem passando aqui amanhã em todos os loteamentos da cidade de Lajedo, no porta a porta, eu mesmo vou vender, para que possamos comprar brinquedo e algumas cestas básicas. Não vai ser muitas, porque a quantidade de rifa é pouca e eu não tenho condição de vender muitas sozinho, né? Mas aqueles que puderem nos ajudar, estaremos passando em todos os loteamentos de Lajedo e pela internet. Estamos à disposição de todos que quiserem comprar via Mercado Livre, Mercado Pago, aqueles que quiserem fazer doações para compra de brinquedos, bolas, bonecas. O Natal pode ser em janeiro, viu? Pode ser. Temos 2 semanas para isso, então estamos à disposição de todos vocês. Bom dia.